Olá, boa tarde. Hoje eu vou iniciar a minha primeira aula gravada para ver se vai dar certo. Então, depois que vocês assistirem, eu gostaria que vocês me dessem aí o retorno pelo WhatsApp ou pelo Classroom ou até mesmo pelo e-mail, como a gente já conversou anteriormente, são todos esses os canais que a gente está tendo de comunicação. Vou usar aqui esse recurso do Zoom, que diz que ele fica mais leve quando pensa em assistir pelo WhatsApp. Então, como hoje é o recurso que a gente está utilizando, né, o meio de comunicação, então eu vou usar ele. Então, deixa eu compartilhar a tela para ver se dá certinho aqui. Então, acho que deve estar aparecendo aí para vocês a minha tela. Vocês devem estar recebendo. No de vocês, olha só, a minha tela é porque eu tenho a apostila de vocês em PDF. Então, Caderno do Aluno, página 34. Aqui inicia a situação de aprendizagem 6. Toda a apostila foi elaborada pensando em aulas dinâmicas em sala de aula, interagindo com os alunos. Como hoje a gente está trabalhando remotamente, então eu seleciono algumas atividades que eu sei que vocês conseguem desenvolver em casa. Então, a primeira e a segunda atividade, eu pedi para vocês fazerem na apostila, mas vocês só vão tirar foto em mim e mandar as respostas da atividade 3, tá? Tanto que teve uma aluna que já resolveu e falou assim, professora, a questão tal tem que conversar com o colega. Então, assim, se todos participassem e fizessem atividade, ia ficar bem mais fácil para a gente interagir aí no grupo. Então, a atividade número 1, ele fala explorando as medidas. Então, a professora de matemática organizou aí uma gincana para os alunos do 7º ano A e B. Entre as várias atividades propostas, solicitou que os alunos determinassem a largura e o comprimento aproximado da carteira escolar utilizando os seguintes objetos. Então, assim, ele começa a trazer a noção de medidas usando vários objetos. Então, ele usou a caneta, o lápis e a borracha para a atividade. Então, meça esses objetos e anote o comprimento de cada um no seu caderno. Aí, o primeiro item dessa atividade, compare as medidas com a do seu colega e o que vocês concluem. Agora é o momento de verificar os resultados obtidos pela turma. Todos chegaram ao mesmo resultado? Por quê? Então, assim, se todos estiverem com uma caneta compactor, todas elas vão ter o mesmo comprimento. Se cada um tiver com o tamanho de um lápis, cada um vai ter uma medida. Então, assim, quando for fazer a medida da carteira, dependendo do recurso que vocês estiverem utilizando, vai ser aí, no caso, uma medida diferente. Aí ele diz, se utilizar seu palmo para medir a carteira escolar, obterá o mesmo valor dos colegas da sua turma? Então, assim, se cada um utilizar a medida da sua mão, será que, usando os palmos, seria a mesma medida? Faça a medição, compare o resultado com a da sua turma e registre as suas conclusões. Então, tudo isso é fazendo análise de diferentes formas de fazer as medidas. Existe algum objeto mais adequado para medir uma carteira escolar? Quais? Então, assim, se eu fosse medir o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma cadeira, qual que seria o objeto mais adequado? Então, nós temos no nosso material escolar a régua, mas eu posso estar medindo com outros objetos, e aí isso vocês vão dar uma pesquisadinha. Continuando, a atividade 2, também para fazer aí em casa, na apostila. Continuando a gincana do 7º ano, a professora mostrou vários objetos disponíveis na sala de aula e solicitou aos alunos que medissem seu perímetro utilizando uma régua. Então, aí vocês vão ter uma régua em mãos. E o que seria perímetro? A medida dos lados aí do... Ai, meu Deus, desculpa, gente. É que eu tô pensando aqui no que eu posso pegar. A medida aí dos lados de uma forma geométrica ou o que seja. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Vamos participar da atividade proposta medindo o comprimento e a largura do seu caderno.
Então, eu tenho aqui o meu caderninho de anotação. Vocês vão pegar aí a régua de vocês e vai medir quanto que ele tem de lado, quanto que ele tem de comprimento com a régua de vocês. Aí façam a anotação. Justifique aí a resposta. Aí ele pergunta na letra B, qual é a unidade de medida que você pode utilizar para indicar a área e o perímetro do seu caderno? Quando a gente trabalha com a régua, gente, quais são as unidades de medidas que a gente tem aqui? A gente está trabalhando com cada tracinho pequenininho, milímetros. Cada unidade que eu tenho aqui na minha régua vai ser o centímetro. Então, quando eu estou falando do comprimento, eu estou falando em centímetros. Se ele for determinar a área, aí eu vou ter aí centímetros quadrados. E aí, a atividade que é para vocês realizarem e me entregar é a atividade número 3, fazendo cálculos no dia a dia. Na terceira etapa da gincana, os alunos foram levados ao pátio da escola para pensarem na solução de alguns desafios matemáticos. Agora, você e seu colega foram desafiados e deverão resolver os exercícios propostos na gincana de matemática. Então, aqui eu ia, se estivéssemos em sala de aula, sentar vocês em duplas para resolver cada um deles. E aí, do 3.1 até o 3.5, são as atividades que vocês vão tirar foto e me mandar. Então, Carlos vai a pé para a escola. Seu trajeto de casa para a escola tem aproximadamente 650 metros. Sabendo que o passo do Carlos mede 40 centímetros, calcule quantos passos Carlos dá para ir até a escola. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é o seguinte. Espero que vocês consigam observar aqui. Quando eu tenho 1 metro equivale, no caso, tem a mesma medida do que 100 centímetros, certo? No exercício aí do Carlos, ele fala o seguinte, que a distância dele da casa para a escola é de 650 metros. Se eu for transformar em centímetros, quantos centímetros isso vai ter? Então, aqui a gente vai utilizar uma regra de 3 para descobrir quantos centímetros seria. O que seria essa regra de 3? É uma multiplicação com 3 valores e o quarto é o que eu vou descobrir. Então, eu vou multiplicar aqui, a chamada multiplicar em cruz. Esse vai multiplicar o valor daqui de baixo, então eu vou ter 1 metro vezes x igual, esse vai multiplicar esse valor. Então, 650 metros vezes 100 centímetros. Então, essa é a primeira parte da resolução da minha regra de 3. Quando eu multiplico 1 por x, dá o próprio x. Por que eu deixei ainda a unidade de medida? Para eu mostrar para vocês o que vai acontecer aqui na minha divisão. Quando eu multiplico 650 por 100, e aí eu vou dar uma dica para facilitar a vida. Eu escrevo 650, como ele tem o 100, 1 multiplicado por 650 dá o próprio 650. Eu vou acrescentar esses 2 zeros aqui ao final, que vai ser o resultado da minha multiplicação. Se vocês quiserem fazer a prova real, vocês podem. Então, eu vou ter 65.000 metros centímetros. Por enquanto, eu estou trabalhando com as duas para mostrar para vocês. O metro que está do lado de cá, também tem um metro do lado de cá. Então, eu faço o quê? O cancelamento dos dois. Por que eu faço cancelamento? Porque eu sei aqui a minha equivalência. O que está faltando aqui? O valor da medida aí em centímetros. Então, o valor, a distância da casa do Carlos, da escola para casa, é de 65.000 centímetros. Aí vocês vão dizer, tá, professora, eu descobri a distância em centímetros. Por que eu preciso fazer isso? Porque ele diz no exercício que a distância da passada do Carlos é de 40 centímetros. Eu só posso realizar essa divisão se a unidade for igual.
Como estava em metros e a passada do Carlos era em centímetros, eu não posso fazer a divisão. Então, primeiro eu preciso fazer a minha transformação. Aí vocês vão pegar a calculadora de vocês no celular e dividir. E aí vai chegar no resultado. Esse é o primeiro exercício. Espero ter ajudado. Muito obrigada.